O milionário fica surpreso ao ser atendido por uma menina virgem no café desertado. Lucas nunca imaginou que aquele dia mudaria tudo. Empresário bilionário, com vida cercada de luxo e festas vazias. Ele buscava algo que dinheiro nenhum podia comprar. Um pouco de verdade. Naquela tarde cinzenta, decidiu fugir do brilho falso da cidade para um lugar peculiar, quase esquecido por todos. Um café abandonado, escondido entre prédios antigos e paredes pintadas de um desbotado tom de azul. Ao empurrar a porta rangente, o silêncio o invadiu, junto com o cheiro de café frio e as sombras antigas que dançavam nas janelas sujas. Enquanto Lucas buscava forças para quebrar o gelo, os olhos dela brilhavam com uma sinceridade que o arrancava do tédio entediante da sua existência. A menina, chamada Sofia, revelou ser artista, pintora que frequentava aquele lugar para capturar o vazio bonito da cidade naquele cenário decadente. Seu olhar era um convite, uma promessa muda de que algo inesperado nasceria ali. Lucas sentiu o peito apertar, o nó na garganta, crescendo inquietante. Começaram a conversar, palavras voando rápidas, cheias de segredos e sonhos. Ela falou sobre cores que queriam ser mais que tinta, sobre liberdade escondida em telas empoeiradas. Ele contou apenas o essencial, evitando seu império de ostentação. Mas a curiosidade cravava-se afiada. Por que Sofia estava ali, sozinha, e o que realmente guardava em seu passado? Havia algo no jeito triste e feroz dela, uma chama escondida que podia virar a vida dele de cabeça para baixo. A aura que antes o afastava, agora o puxava. De repente, à porta, ela virou para ele, quase tremendo, e com voz baixa, confessou um segredo capaz de desmoronar tudo o que ele conhecia. O que ela disse fez seu coração falhar, o medo se tornar real. Ele teria que escolher entre o muro de ouro à sua volta ou se jogar no desconhecido, no amor genuíno que mordia a alma, mas que assustava demais. O silêncio, o café abandonado pesou. Lá fora, a cidade seguia sua corrida louca, alheia à urgência que pulsava no vácuo daquele lugar esquecido. Lucas sentia a sombra do rival se esticando pelo chão, ameaçando apagar as primeiras luzes daquela conexão rara. A xícara rachada ainda fumegava entre as mãos dele, e ele sabia. Dali para frente, nada seria igual. Uma decisão dolorosa, um salto no escuro. O que Sofia esconde? E até onde Lucas está disposto a ir para finalmente se sentir vivo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. O olhar de Sofia, antes envolto em mistério e encanto, agora carregava uma tempestade. Ele sentiu o ar gelar, como se um vento frio entrasse pelas janelas quebradas. O homem que entrara não era só um rival. Era o espectro de seu passado, uma sombra que Lucas pensara ter deixado para trás. A tensão no ar pesava, quase palpável, e a xícara em suas mãos parecia mais leve do que o peso no seu peito. Sofia, ele chamou, mas a voz não saiu como esperava. Era só um eco de pergunta, perdendo-se no espaço vazio entre eles. O homem deixou a porta se fechar com um estalo seco. Lucas reconheceu seu sorriso arrogante. Um sorriso, e sempre trazia más notícias. Pedro, seu ex-sócio, se aproximou lentamente, como um predador em busca de sua presa. Sofia olhou para Lucas, e a confusão em seu olhar a fez parecer ainda mais assustada. Ah, Lucas, Pedro disse, a voz suave como veneno. Só não conseguia acreditar que ainda estava frequentando esses bares de segunda categoria. Mal posso esperar para ver você tocando o fundo do poço. Lucas o encarou. O desejo de defender Sofia crescia em seu peito. Mas o que quer que Pedro soubesse
poderia desmoronar tudo: a proteção, a inocência daquela menina que tanto lhe intrigava. Ele olhou novamente para Sofia, que estava visivelmente angustiada, os dedos nervosos retorcendo a barra de sua camisa. E você? Pedro continuou, agora olhando para ela. Quem é essa? Uma artista, linda e perdida no limbo da sua própria mente. Sai pra lá, Pedro. Lucas interveio, a raiva brotando. Você não veio aqui para me perturbar com suas besteiras, veio? Sabe, Lucas, a voz de Pedro se erguia. Não sabia que. Na verdade, estou aqui para te avisar. Você vai perder tudo. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Lucas. O que você quer dizer com isso? Eu tenho informações que podem acabar com a sua fortuna, seus negócios, tudo. Soube que você tem um amador muito perto, e não sou só eu que acho que isso é perigoso. Pedro se voltou para Sofia. Você era exatamente a peça que ele precisava para uma queda. Uma virgem inocente que vai se queimar no jogo deles. A expressão do rosto de Sofia mudou. A cada palavra, ela parecia ficar mais pálida, mais pequena. O choque tomou conta dela. O quê? O que você está dizendo? Sua voz tremia. Ele não está se protegendo, Sofia. Pedro sorriu, mas não era um sorriso agradável. Ele está te usando para manter a imagem de um homem de bem enquanto a sua vida desmorona. Você deve saber que um bilionário não se entrega assim, de graça. Existe sempre um preço. O mundo parou. Sofia piscou, a confusão misturada com uma espécie de dor, uma compreensão repentina do que realmente estava acontecendo ali. Lucas, isso não é verdade, Lucas gritou, a urgência pulsando em sua voz. Mas havia uma semente de dúvida brotando. Todo seu mundo se revirava. Estava tão ansioso por algo verdadeiro que não percebeu o risco. E então, no momento mais tenso, Pedro puxou um documento amarelado do bolso. Posso usar isso para destruir o que sobrou da sua vida. O olhar de Sofia se fixou no papel, a expressão dela uma mistura de já entender e não querer acreditar. A verdade que antes parecia ter um brilho de esperança, agora ameaçava envolvê-los no mar de mentiras. Você precisa decidir, Lucas. Pedro disse, um brilho triunfante nos olhos. Mantenha sua vida de luxo ou se arrisque a mergulhar no caos que essa menina traz. A xícara na mesa caiu e o café frio se espalhou pelo chão. O silêncio se fez pesado, um rugido ensurdecedor, e a única certeza era que naquele café há muito esquecido, tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Lucas sentiu seu coração disparar. O que ele faria agora? Ele tinha que escolher, mas como escolher quando o chão estava prestes a ruir sob seus pés? Lucas sentiu seu coração disparar. As palavras de Pedro ecoavam em sua mente. Cada sílaba se transformava em um peso insuportável. Ele olhou para Sofia, que agora parecia um fantasma. A luz do café velho iluminava seu rosto pálido, como se a esperança estivesse sendo drenada minuto a minuto. Sofia, não escuta isso, Lucas implorou, mas a dúvida começava a entrar como veneno em suas veias. Pedro riu, um som cínico. Você ainda acredita que pode salvá-la? Esse jogo é maior do que vocês dois. Ele deu um passo à frente, e enquanto isso, Sofia recuou, como se quisesse se esconder atrás do balcão. O olhar de Lucas se endureceu, uma chama de proteção crescendo dentro dele. O que você quer, Pedro? O que você tem contra mim? Lucas gritou, perdendo aos poucos o controle. O café agora parecia pequeno demais, sufocante. Pedro cruzou os braços, um sorriso sarcástico nos lábios. Quero que você finalmente entenda. Você tem apenas uma chance de sair disso. Livre-se da menina ou enfrente as consequências. Ele gesticulou para fora, onde a cidade barulhenta continuava sua rotina indiferente. O que você pode perder é muito maior do que uma amizade com uma artista sem futuro. Sofia, com olhos arregalados, sussurrou. Lucas, o que ele quer dizer? Eu não sei, respondeu ele, a inquietação crescendo. E então, como se o universo estivesse conspirando contra eles, o telefone de Pedro pitou.
Ele olhou para a tela e seus olhos brilharam com um frenesi. Felicidade para você, Lucas. Você vai ouvir muito em breve. Antes que pudesse reagir, Pedro girou nos calcanhares e saiu do café, deixando uma onda de silêncio no ar. Sofia olhou para Lucas, confusa. O coração dele ainda batia rápido, mas agora havia uma nova preocupação. O que Pedro tinha em mãos? Lucas, você precisa me contar a verdade. O que esse cara quer de você? O nervosismo na voz dela quase fez Lucas sentir que estava se despedaçando. Ele nunca quis envolvê-la em sua vida tumultuada, mas agora não havia como escapar. Não é assim que funciona, ele começou, mas a frase morreu em sua boca quando a porta do café se abriu novamente. Uma mulher entrou e a expressão dela congelou a conversa. Era Clara, a ex-esposa de Lucas. Ele estava certo de que nunca a veria novamente, especialmente aqui, naquele lugar isolado. Lucas, Clara exclamou, como se o chamasse de volta de um mundo que ele pensara ter deixado para trás. Ela olhou rapidamente para Sofia, e o choque tomou conta de seu rosto. Você está com ela? Clara? Lucas hesitou, sem saber o que dizer. O presente e o passado se chocavam violentamente. Os ecos do que prezia que nunca mais veria surgindo à frente. Eu vim te procurar. A voz de Clara estava tensa, cheia de emoção reprimida. Há coisas que você não sabe, coisas que envolvem Pedro. Por favor, não comece, Lucas disse, sentindo a pressão dos dois mundos colidindo. Cada palavra era um impacto, um tremor dentro dele. Estamos no meio de algo. A expressão de Clara endureceu. Você não entende, Lucas. Ele não é só um rival. É alguém que deseja se vingar de você. E a sua vida não é mais só sua. Ele está envolvido em algo muito maior. Os reais motivos de Pedro se tornavam cada vez mais obscuros e aterradores. Lucas sentiu um frio na espinha. O que mais poderia estar escondido na teia que Pedro havia criado? Ele olhou para Sofia e, por um instante, a preocupação tomou conta de seu olhar. A inocência dela agora estava ameaçada por fantasmas do passado. Clara, o que você quer dizer? Lucas perguntou, mas a ânsia em seu tom apenas refletiu um veloz desespero. Ele está planejando algo contra você, e você precisa se afastar dela. Clara apontou para Sofia, mas nesse momento, Sofia deu um passo à frente. Ela se manteve firme, e mesmo com o pânico em seu olhar, uma determinação surpreendente começou a brilhar. Eu não sou apenas uma artista, Lucas. Eu sou alguém que pode te ajudar a descobrir a verdade. Um silêncio pesado caiu e o café parecendo girar ao seu redor. Sofia tinha um segredo? Uma história que ela nunca tinha contado? Algo que poderia mudar tudo? Lucas sentiu um nó na garganta. O que ele realmente sabia sobre ela? Naquele instante, o chão parecia se abrir sob seus pés. O que você está escondendo, Sofia? Suas palavras eram um sussurro, carregando a ansiedade e o medo. E antes que ela pudesse responder, a porta do café se abriu novamente, desta vez deixando entrar uma lufada de ar frio e um homem com uma marcação característica. Era um detetive particular. Lucas percebeu que o caos estava apenas começando e que suas escolhas o levariam a um abismo que ele nunca imaginou. Lucas sentiu seu coração disparar. As palavras de Pedro ecoavam em sua mente, cada sílaba se transformando em um peso insuportável. Ele olhou para Sofia, que agora parecia um fantasma. A luz do café velho iluminava seu rosto pálido, como se a esperança estivesse sendo drenada, minuto a minuto. Sofia, não escuta isso! Lucas implorou, mas a dúvida começava a entrar como veneno em suas veias. Pedro riu, um som cínico. Você ainda acredita que pode salvá-la? Esse jogo é maior do que vocês dois. Ele deu um passo à frente, e enquanto isso, Sofia recuou, como se quisesse se esconder atrás do balcão. O olhar de Lucas se endureceu, uma chama de proteção crescendo dentro dele. O que você quer, Pedro? O que você tem contra mim? Lucas gritou, perdendo o controle. O café agora parecia pequeno demais, sufocante. Pedro cruzou os braços, um sorriso sarcástico nos lábios. Quero que você finalmente entenda. Você tem apenas uma chance de sair disso. Livre-se da menina ou enfrente as consequências. Ele gesticulou para fora, onde a cidade barulhenta continuava sua rotina indiferente.
O que você pode perder é muito maior do que uma amizade com uma artista sem futuro. Sofia, com olhos arregalados, sussurrou. Lucas, o que ele quer dizer? Eu não sei, respondeu ele, a inquietação crescendo. Então, como se o universo estivesse conspirando contra eles, o telefone de Pedro pitou. Ele olhou para a tela e seus olhos brilharam com frenesia. Felicidade para você, Lucas. Você vai ouvir muito em breve. Antes que pudesse reagir, Pedro girou nos calcanhares e saiu do café, deixando uma onda de silêncio no ar. Sofia olhou para Lucas confusa. O coração dele ainda batia rápido, mas agora havia uma nova preocupação. O que Pedro tinha em mãos? Lucas, você precisa me contar a verdade. O que esse cara quer de você? O nervosismo na voz dela quase fez Lucas sentir que estava se despedaçando. Ele nunca quis envolvê-la em sua vida tumultuada, mas agora não havia como escapar. Não, não é assim que funciona, ele começou, mas a frase morreu em sua boca quando a porta do café se abriu novamente. Uma mulher entrou, e a expressão dela congelou a conversa. Era Clara, a ex-esposa de Lucas. Ele estava certo de que nunca a veria novamente, especialmente ali, naquele lugar isolado. Lucas! Clara exclamou, como se o chamasse de volta de um mundo que ele pensara ter deixado para trás. Ela olhou rapidamente para Sofia, e o choque tomou conta de seu rosto. Você está com ela? Clara? Lucas hesitou, sem saber o que dizer. O presente e o passado se chocavam violentamente. Os ecos do que previa que nunca mais veria surgindo à frente. Eu vim te procurar. A voz de Clara estava tensa, cheia de emoção reprimida. Há coisas que você não sabe, coisas que envolvem Pedro. Por favor, não comece, Lucas disse, sentindo a pressão dos dois mundos colidindo. Cada palavra era um impacto, um tremor dentro dele. Estamos no meio de algo. A expressão de Clara endureceu. Você não entende, Lucas. Ele não é só o rival, é alguém que deseja se vingar de você. E a sua vida não é mais só sua. Ele está envolvido em algo muito maior. Os reais motivos de Pedro se tornavam cada vez mais obscuros e aterradores. Lucas sentiu um frio na espinha. O que mais poderia estar escondido na teia que Pedro havia criado? Ele olhou para Sofia. E por um instante, a preocupação tomou conta de seu olhar. A inocência dela agora estava ameaçada por fantasmas do passado. Clara, o que você quer dizer? Lucas perguntou. Mas a ânsia em seu tom apenas refletiu um veloz desespero. Ele está planejando algo contra você, e você precisa se afastar dela. Clara apontou para Sofia, mas nesse momento, Sofia deu um passo à frente. Ela se manteve firme, e mesmo com o pânico em seu olhar, uma determinação surpreendente começou a brilhar. Eu não sou apenas uma artista, Lucas. Eu sou alguém que pode te ajudar a descobrir a verdade. Um silêncio pesado caiu, e o café parecia girar ao seu redor. Sofia tinha um segredo? Uma história que ela nunca tinha contado? Algo que poderia mudar tudo? Lucas sentiu um nó na garganta. O que ele realmente sabia sobre ela? Naquele instante, o chão parecia se abrir sob seus pés. O que você está escondendo, Sofia? Suas palavras eram um sussurro, carregando a ansiedade e o medo. Antes que ela pudesse responder, um movimento brusco fez a porta do café bater com força. Um homem alto e imponente entrou, carregando uma pasta de couro. Ele observou a cena com um olhar penetrante. Lucas, ele disse, a voz grave retumbando nas paredes. Temos que conversar, agora. A tensão se intensificou. Quem é você? Lucas perguntou, confuso e alarmado. Meu nome é Samuel, o homem respondeu, fazendo um gesto para Sofia. E eu sou o responsável por proteger a verdade dela. E a sua, também. O coração de Lucas parou. O que isso significava? A verdade. Sobre o que ele não sabia. Você precisa saber, Lucas, continuou Samuel, seu olhar fixo. Sofia não é quem você pensa. Ela está ligada a algo muito maior do que você pode imaginar. Uma onda de choque passou por Lucas. O que você quer dizer? Ela tem informações sobre Pedro que podem destruir você, mas também pode ser a única chave para a sua salvação.
Lucas olhou para Sofia, que agora estava pálida como um fantasma, e ele percebeu que a inocência dela não era apenas uma fachada. Agora, tudo estava prestes a desmoronar. Lucas sentiu seu coração disparar. As palavras de Samuel deixaram uma sensação de mal-estar no ar. Ele olhou para Sofia, que parecia perder a cor do rosto, como se estivesse em choque. "O que você está dizendo?" Lucas questionou, tentando compreender a gravidade da situação. A tensão no café era palpável, como se o ar estivesse prestes a se recortar. "Eu sei que tudo parece loucura", Samuel continuou, "mas Sofia tem informações que Pedro quer, e ele não parará por nada para obtê-las." As palavras soavam como um golpe no estômago de Lucas, e ele se perguntou que mistérios a jovem escondia. Sofia, com a voz hesitante, disse: "Lucas, eu não queria que você soubesse assim, mas há coisas que aconteceram no meu passado, coisas que envolvem Pedro. Eu fui usada de alguma forma." A revelação a fez tremer, e Lucas sentiu um nó na garganta. O que ela queria dizer? Antes, gritou um deles, sua voz um rosnado. O café, que antes pulsava com a carga emocional de uma conversa íntima, agora estava mergulhado em pavor. Clara deu um passo para trás, e Samuel posicionou-se na frente de Sofia, criando uma barreira. "Fique longe dela", Samuel gritou, seu tom autoritário ecoando. "Você não pode nos proteger", riu um dos homens, olhando para Samuel com desdém. "Sabemos quem você é, e sabemos que Sofia é a chave. Hoje estamos aqui para pegar o que é nosso." O resto do café parecia ter congelado, o cheiro de cafeína pairando no ar como um estigma. Lucas realmente não entendia o que Sofia havia feito e como ela estava envolvida com essas pessoas. Sua mente estava cheia de perguntas e a tensão já o fazia suar. "O que você sabe sobre isso, Sofia?" perguntou ele, sua voz quase quebrando. Eu não quero que você se envolva, não por minha causa", ela respondeu, os olhos cheios de medo. "Eles vieram atrás de mim por causa de um quadro que eu pintei. Ele tem informações, segredos que podem destruir vidas, e agora eles acham que eu posso revelar tudo." Os homens avançaram, e o líder lançou um olhar malicioso. "Não se preocupe, vamos cuidar dela. Você verá." Então, um movimento rápido. Samuel deu um passo à frente, e Lucas o seguiu, a adrenalina fervendo em suas veias. "Fiquem longe dela", Lucas gritou. E no calor do momento, algo inesperado aconteceu. Sofia olhou para Lucas, seu rosto determinado. "Lucas, você precisa saber que eu não sou quem você pensa que sou." As palavras dela cortaram o ar, e um silêncio tenso tomou conta do café. "Eu sou filha de Pedro." Uma onda de choque percorreu o corpo de Lucas. O que ela acabara de dizer? Seus pés pareciam estar enterrados no chão, como se estivessem presos. O mundo ao redor desapareceu. A verdade que acabara de ser revelada era devastadora, e de repente, tudo fez sentido. Pedro, a ameaça, cada peça do quebra-cabeça se encaixou de uma maneira inesperada e cruel. Os homens congelaram, e o líder olhou para Sofia, um brilho triunfante em seus olhos. "Você realmente escolheu o lado errado, garota." O olhar de Lucas passou de choque para um turbilhão de emoções, traição, confusão, raiva. O que isso significava para ele? O que de fato Sofia havia escondido? Não, isso não pode ser verdade. Lucas sentiu o peito apertar, o terror se alastrando. Como poderia confiar nela agora? Tudo o que ele sentia, cada conversa, cada risada, parecia um jogo. Ele não sabia como lidar com essa revelação. E as coisas só se complicaram. Um dos homens se aproximou, aproximando-se de Sofia e estendendo a mão. "Vem, vamos." A presença dele era ameaçadora. E ao ver isso, um frenesi tomou conta de Lucas. O que ele faria agora? Ele tinha que lutar, mas sabia que era mais do que um simples embate. Samuel pulou na frente, pronto para proteger Sofia. "Não leve-a!" gritou, uma fúria e determinação ardendo em seu peito. Sofia, entretanto, hesitou, olhando para Lucas com o desespero refletido em seus olhos. Será que ela realmente estava perdendo tudo
foi uma tempestade de confusão. A própria identidade de Sofia agora estava em jogo. Lucas percebeu que a divisão era clara. Era uma escolha entre a verdade ou a proteção de quem amava, ainda que essa pessoa estivesse envolvida em uma rede de mentiras. E enquanto os ânimos se exaltavam, uma voz misteriosa ecoou do fundo da sala. Precisamos conversar sobre o passado, Sofia. E Lucas, talvez seja melhor você ouvir o que ela tem a dizer. Todos se viraram, questionando a origem da nova presença que somente complicaria ainda mais o caos. O que mais estava por vir? E qual o real papel de Sofia em toda essa trama? Lucas ainda estava processando a revelação de Sofia quando Samuel, o recém-chegado, cruzou os braços e fixou os olhos nos homens ameaçadores. Não se aproximem dela. Essa não é uma conversa que vocês desejam ter. A tensão estava elétrica, como se cada segundo passasse em câmera lenta. O líder dos 3 homens sorriu, mas não era um sorriso amigável. Então, você é o famoso Samuel. Sabemos que você é um bom amigo da nossa pequena artista, mas você não pode protegê-la para sempre. As palavras saíram como veneno e a ameaça pairou no ar. Se tocá-la, você vai se arrepender, Samuel ameaçou, mas sua voz estava mais firme do que sua expressão. Sofrendo de um misto de medo e coragem, Lucas sentiu que sua respiração estava presa. A realidade estava mudando rapidamente, e ele precisava agir. Sofia estava em estado de choque, seus olhos repletos de lágrimas que não caíam. Não, por favor, não façam isso, ela implorou, seu medo transparecendo. Eu não quero que ninguém se machuque por minha causa, não vale a pena. Sua voz fraquejou, e o olhar dela alternava entre Lucas e os intrusos, como uma borboleta presa em uma tempestade. A vida dela já não vale nada, riu um dos homens, aproximando-se mais. Acha que somos apenas os capangas de Pedro? Não, somos muito mais. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui. A expressão de Lucas endureceu. O que quer que eles soubessem, ele precisava descobrir. Para com isso, Lucas gritou, tomando coragem. Seja lá o que for que você queira, não leve ela. Ela não tem nada a ver com isso. Ele deu um passo à frente, seus músculos tensos, quase como se estivesse se preparando para um combate. O que estava por vir parecia uma sombra ameaçadora. Foi então que um estouro ecoou na sala, como se todas as paredes estivessem se despedaçando. Um dos homens tinha puxado uma arma. Tá na hora de você descobrir a verdade, disse ele, com um sorriso malicioso. Mas the woman at the front made a startling move. Sofia, gritou Lucas, olhando para ela. Eu sou filha de Pedro porque eu não tenho escolha. Ela revelou de repente, sua voz vibrando com uma mistura de raiva e desespero. Mas o que ele não sabe é que eu estou aqui para derrubá-lo. A declaração dela foi como um soco no estômago de Lucas. O quê? Então você? Sua mente girava. Havia um jogo, um plano que ele não fora informado. Ele olhou ao redor, a confusão tomando conta da situação. Afinal, a lealdade de Sofia estava em questão. Sim, eu sabia. Eu me aproximei de você para descobrir os segredos de Pedro. Ela continuou, suas palavras saltando como uma chama. Eu sou mais do que apenas uma artista. Eu sou parte de um plano para acabar com as trapaças dele. E eu não posso deixá-lo ganhar. No entanto, enquanto Lucas tentava entender sua nova realidade, um segundo tiro disparou, atingindo a parede atrás deles. A fragilidade do momento, que antes parecia seguro e íntimo, estava desmoronando. O café, uma pintura em tons de azul desgastado, agora se tornava a cena de um filme de ação. Frequentemente, os filhos têm contas a acertar com os pais. Um dos homens provocou, com um tom cínico. Ele se virou para Sofia, o olhar cheio de desprezo. E você, pequena Sofia, terá que pagar o preço por essa traição. Lucas olhou para Sofia, a nova informação mudando a dinâmica deles. Você está me dizendo que tudo foi um plano. Como eu posso confiar em você? Agora, o vento da traição soprava em sua direção. Uma descoberta que mudava tudo. Porque eu não sou como ele. Ela gritou, lágrimas nos olhos, os sentimentos transbordando. Antes que pudessem continuar, um terceiro homem,
que estava mais afastado, puxou uma pasta do bolso. Escutem, a verdade é mais complicada do que imaginam. O que Pedro quer está aqui. Lucas olhou para o homem, a tensão subindo ainda mais. O que seria tão importante? O que havia na pasta? Antes que pudesse descobrir mais, chegou uma sirene, cortando o silêncio de forma abrupta. Alguém tinha chamado a polícia. O tempo parecia congelar. Vamos, precisamos sair agora! Gritou o líder. Mas algo nos olhos de Samuel mudou. Uma mudança de expressão que indicava algo que Lucas não podia entender. Ele sabia que algo maior estava prestes a acontecer, e o impulso de salvar Sofia era mais forte do que qualquer dúvida. Vamos, mas não podemos deixar essa conversa sem resposta, Samuel insistiu. E Lucas estava, dividido entre o novo aliado e a traição da mulher à sua frente. Ele sentiu o peso da decisão em suas costas, a escolha de proteger ou arriscar. E justo quando tudo parecia escorregar entre seus dedos, algo inesperado ocorreu. O homem com a pasta abriu, e uma explosão de luz aconteceu. Paper flew everywhere, revelando segredos profundamente guardados. É agora ou nunca, gritou Samuel. E assim, no meio do caos, cada um teve que decidir: lutar, fugir ou correr o risco da verdade que poderia mudar suas vidas para sempre. O café, ensanguentado pelo conflito e pela revelação, podia ser uma evolução ou um ponto de não retorno. O que viria a seguir era um mistério que guardaria segredos com eles, mas ficaria longe da paz que tanto desejavam. Lucas ainda estava processando a revelação de Sofia, quando Samuel, o recém-chegado, cruzou os braços e fixou os olhos nos homens ameaçadores. Não se aproximem dela. Essa não é uma conversa que vocês desejam ter. A tensão estava elétrica, como se cada segundo passasse em câmera lenta. O líder dos 3 homens sorriu, mas não era um sorriso amigável. Então, você é o famoso Samuel. Sabemos que você é um bom amigo da nossa pequena artista, mas você não pode protegê-la para sempre. As palavras saíram como veneno e a ameaça pairou no ar. Se tocá-la, você vai se arrepender, Samuel ameaçou. Mas sua voz estava mais firme do que sua expressão. Sofrendo de um misto de medo e coragem, Lucas sentiu que sua respiração estava presa. A realidade estava mudando rapidamente, e ele precisava agir. Sofia estava em estado de choque, seus olhos repletos de lágrimas que não caíam. Não, por favor, não façam isso, ela implorou, seu medo transparecendo. Eu não quero que ninguém se machuque por minha causa. Não vale a pena. Sua voz fraquejou e o olhar dela alternava entre Lucas e os intrusos, como uma borboleta presa em uma tempestade. A vida dela já não vale nada, riu um dos homens, aproximando-se mais. Acha que somos apenas os capangas de Pedro? Não, somos muito mais. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui. A expressão de Lucas endureceu. O que quer que eles soubessem, ele precisava descobrir. Para com isso! Lucas gritou, tomando coragem. Seja lá o que for que você queira, não leve ela. Ela não tem nada a ver com isso. Ele deu um passo à frente, seus músculos tensos, quase como se estivesse se preparando para um combate. Foi então que um estouro ecoou na sala, como se todas as paredes estivessem se despedaçando. Um dos homens tinha puxado uma arma. Está na hora de você descobrir a verdade, disse ele, com um sorriso malicioso. Mas just in that moment, uma bomba de fumaça explodiu, preenchendo o ambiente com um denso véu cinza. O caos tomou conta. Tudo se virou de cabeça para baixo. Lucas tossiu, lutando para recuperar a visão e a compostura. Sofia estava perto dele, a mão dela se apertando na dele com uma força desesperada. A fumaça tornava difícil ver o que estava acontecendo, e os gritos de confusão misturavam-se com o som da sirene cada vez mais próxima. Vá, corra! Samuel gritou, empurrando Sofia em direção à saída. Agora! Mas antes que pudesse se mover, um som agudo cortou a fumaça. Uma segunda explosão. Não de fumaça, mas de vidro. A porta do café se estilhaçou, e no meio do turbilhão,
surgiram figuras encapuzadas. Elas avançaram como sombras, e Lucas percebeu que não estavam ali. Não sabemos quem vocês são, mas não vão levar a menina, gritou um dos intrusos de antes, brandindo uma arma. Mas as novas figuras simplesmente o ignoraram. Estavam atrás de Sofia. Lucas sentiu o coração congelar. O que estava acontecendo? Ele tentou entender. Sofia estava no centro de tudo, mas a verdade dela parecia se distorcer mais e mais. Sofia, quem são eles? Gritou, sua voz voltando para se elevar acima do caos. Ela olhou. A expressão em seu rosto agora era de horror e confusão. Eu não sei, mas eles... Um dos encapuzados puxou uma máscara para baixo, revelando um rosto que Lucas não esperava ver. Era Beatriz, uma conhecida antiga de seu passado. Uma amiga que ele pensou ter perdido de vista, uma figura de sua vida antiga. Lucas, ela gritou. Os olhos brilham com pânico. Ele não pode saber que estou aqui. Temos que tirar Sofia daqui. Ele está certo sobre algo maior do que imaginamos. Se ele descobrir, todos nós estamos condenados. O caos em torno deles se intensificava. Então, no meio da confusão, a risada triunfante de Pedro ecoou de fora do café, e a voz dele ressoou como um trovão. Vocês acham que podem escapar de mim? A verdade já está exposta, e vocês não têm ideia do que está em jogo. Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Sofia, filha de Pedro. Agora tinha Beatriz entrelaçada nesse emaranhado de segredos e mentiras. O que mais ele não sabia? O que mais poderia ser revelado? Tudo parecia uma grande teia de traições e alianças disfarçadas. E não havia como ter certeza de quem era aliado ou inimigo. Então, um tiro disparou. E tudo o que Lucas conseguira pensar era que a realidade que conhecia se transformara em fumaça e fogo. E a verdade, essa verdade cruel, que estava prestes a implodir sob seus pés, mudaria tudo para sempre. Lucas ainda estava processando a revelação de Sofia, quando Samuel, o recém-chegado, cruzou os braços e fixou os olhos nos homens ameaçadores. Não se aproximem dela. Essa não é uma conversa que vocês desejam ter. A tensão estava elétrica, como se cada segundo passasse em câmera lenta. O líder dos 3 homens sorriu, mas não era um sorriso amigável. Então, você é o famoso Samuel. Sabemos que você é um bom amigo da nossa pequena artista, mas você não pode protegê-la para sempre. As palavras saíram como veneno, e a ameaça pairou no ar. Se tocá-la, você vai se arrepender, Samuel ameaçou, mas sua voz estava mais firme do que sua expressão. Sofrendo de um misto de medo e coragem, Lucas sentiu que sua respiração estava presa. A realidade estava mudando rapidamente, e ele, Sofia, estava em estado de choque, seus olhos repletos de lágrimas que não caíam. Não, por favor, não façam isso, ela implorou, seu medo transparecendo. Eu não quero que ninguém... Lucas gritou, tomando coragem. Seja lá o que for que você queira, não leve ela. Ela não tem nada a ver com isso. Ele deu um passo à frente, seus músculos tensos, quase como se estivesse se preparando para um combate. Foi então que um estouro ecoou na sala, como se todas as paredes estivessem se despedaçando. Um dos homens tinha puxado uma arma. Está na hora de você descobrir a verdade, disse ele, com um sorriso malicioso. Mas justo nesse momento, uma bomba de fumaça explodiu, preenchendo o ambiente com um denso véu cinza. O caos tomou conta. Tudo se virou de cabeça para baixo. Lucas tossiu, lutando para recuperar a visão e a compostura. Sofia estava perto dele, a mão dela se apertando na dele com uma força desesperada. A fumaça tornava difícil ver o que estava acontecendo, e os gritos de confusão misturavam-se com o som da sirene cada vez mais próxima. Vá, corra! Samuel gritou, empurrando Sofia em direção à saída. Agora! Mas antes que pudesse se mover, um som agudo cortou a fumaça. Uma segunda explosão, não de fumaça, mas de vidro. A porta do café se estilhaçou, e no meio do turbilhão surgiram figuras encapuzadas. Elas avançaram como sombras, e Lucas percebeu
que não estavam ali para ajudar. Era uma nova ameaça. Não sabemos quem vocês são, mas não vão levar a menina, gritou um dos atacantes de antes, brandindo uma arma. Mas as novas figuras simplesmente o ignoraram. Estavam atrás de Sofia. Lucas sentiu o coração congelar. O que estava acontecendo? Ele tentou entender. Sofia estava no centro de tudo, mas a verdade dela parecia se distorcer mais e mais. Sofia, quem são eles? Gritou, sua voz lutando para se elevar acima do caos. Ela o olhou. A expressão em seu rosto agora era de horror e confusão. Eu não sei, mas eles... Um dos encapuzados puxou uma máscara para baixo, revelando um rosto que Lucas não esperava ver. Era Beatriz, uma conhecida antiga de seu passado, uma amiga que ele pensou ter perdido de vista, uma figura de sua vida antiga. Lucas, ela gritou, os olhos brilham com pânico. Ele não pode saber que estou aqui. Eu fiz uma escolha. O tempo congelou. O que Beatriz queria dizer? O que significava aquela escolha? Uma revelação bombástica se formava, e Lucas sentiu a verdade começa a se desenhar. Mas ele precisava de tempo para entender. Você trabalhou com Pedro? Ele perguntou, a confusão invadindo não só seu coração, mas o seu raciocínio. Não é isso, olhe. Beatriz se virou, tentando afastar um dos atacantes. Temos que tirar Sofia daqui. Ele está certo sobre algo maior do que imaginamos. Se ele descobrir, todos nós estamos condenados. O caos em torno deles se intensificava. Então, no meio da confusão, a risada triunfante de Pedro ecoou de fora do café, e a voz dele ressoou como um trovão. Vocês acham que podem escapar de mim? A verdade já está exposta, e vocês não têm ideia do que está em jogo. Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Sofia, filha de Pedro, agora tinha Beatriz entrelaçada nesse emaranhado de segredos e mentiras. O que mais ele não sabia? O que mais poderia ser revelado? Tudo parecia uma grande teia de traições e alianças disfarçadas, e não havia como ter certeza de quem era aliado ou inimigo. Então um tiro disparou, e tudo o que Lucas conseguira pensar era que a realidade que conhecia se transformara em fumaça e fogo, e a verdade, essa verdade cruel, que estava prestes a implodir sob seus pés, mudaria tudo para sempre. A bala atingiu a parede com um estrondo ensurdecedor. A fumaça encobriu a cena e o desespero encheu o ar. Sofia gritou, e a expressão de Lucas se contorceu de pavor. Ele se virou para Beatriz, que estava paralisada. Você precisava me dizer algo? Agora é a hora! Gritou, sua voz quase se perdendo no caos. E foi quando a fumaça começou a se dissipar que um rosto familiar surgiu nas sombras, aquele que Lucas nunca esperou ver novamente. Sua mãe. Ela apareceu, cheia de autoridade e determinação, com um olhar que detinha toda a atenção do momento. Lucas mal conseguiu abrir a boca. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui para salvar você, ela gritou. Mas havia algo em sua expressão que era diferente. Alguém que ele conhecia bem, agora envolta em uma aura de segredos não revelados. Questões sobre sua vida voltaram. Sombras de um passado que ele pensara ter deixado para trás. O olhar de Pedro encontrou dela, reconhecendo a intensidade daquele momento. Então você voltou, ele sussurrou, como se as palavras carregassem um peso maior do que qualquer um imaginava. Sim, e agora eu sei a verdade. A mãe de Lucas parecia pronta para expor algo devastador. O homem que disparou o tiro afastou-se rapidamente, confuso. Mas você não sabe o que está em jogo. Ele olhou para Sofia e Beatriz. Agora ambas entre os dois lados. O ambiente parecia se espremer, e cada respiração se tornava uma luta. Você está certa, Pedro. Agora eu sou parte do jogo. A mãe de Lucas continuou, afastando-se de uma vida que pensou ter deixado para trás, mas nunca conseguiu escapar completamente. A revelação dela foi um soco no estômago de Lucas, que agora entendia que as alianças poderiam mudar em um instante. E enquanto tudo desmoronava,
A única certeza que restava era a dificuldade de entender os vínculos que os ligavam. Ele estava cercado de pessoas que conhecia, mas que agora eram estranhas. Cada escolha parecia levar a uma nova traição. E nessa câmara de ecos, as realidades se sobrepunham em uma espiral de incertezas iminentes. Com um olhar fixo em sua mãe, uma nova turbulência de perguntas incendiu sua mente. A verdade seria tão devastadora que deixaria cicatrizes profundas. O que mais ele teria que enfrentar? O que mais se escondia sob a supérfie? As respostas estavam lá, esperando para serem desveladas, mas cada segundo que passava apenas aumentava a intensidade da necessidade de descobrir o que estava realmente em jogo. Lucas ainda estava esperando que tudo isso fosse um pesadelo. A revelação de Sofia, a entrada repentina de sua mãe, as figuras ameaçadoras, tudo parecia um turbilhão que não fazia sentido. Mas antes que ele pudesse processar a relação entre sua mãe e Pedro, um novo eco de caos preenchia o café. Um homem encapuzado se aproximou, seus olhos frios, fixos em Sofia. Você não deveria estar aqui, Sofia, ele gritou, a voz carregada de raiva. A fúria dele fez todo o ambiente se agitar novamente, e o coração de Lucas acelerou. Eles estavam em perigo. Você não sabe o que está fazendo. Os outros homens hesitaram. Claramente não esperavam uma nova presença. Lucas sentiu uma onda de adrenalina. Sofia, precisamos sair. Agora! Gritou ele, mas sua voz se perdeu no barulho da cena caótica. A mãe dele olhou para os intrusos com um misto de compreensão e medo. É mais complicado do que isso, Lucas. Verá. Não é hora para isso. Lucas cortou, a voz tremendo. Ele olhou para Beatriz, que estava lutando contra um dos atacantes. Beatriz, ajuda ela. E como se um botão tivesse sido pressionado, tudo virou um desastre. Sofia correu, mas o homem encapuzado agarrou seu braço com uma força brutal. Lucas avançou, mas algo em seu interior se revirou quando olhou no rosto do homem. Ele era conhecedor, o mesmo rosto que lhe aparecera em sonhos nos últimos meses. Uma sensação de déjà vu. Lembrou-se da voz sussurrante, dos segredos sombrios. Sofia, esse homem, Lucas começou, mas foi interrompido. Cale-se, gritou o homem, enquanto puxava com força para mais perto. Você sabe muito bem que não pode protegê-la. Vocês não têm ideia do que Pedro está preparando. O caos se espremeu mais. Sofia resistiu com toda a força que tinha, mas a força do homem era avassaladora. Para sua surpresa, uma luz elétrica rompeu o ar do café. Era a sirene da polícia, cada vez mais próxima. O som cortava qual faca e a tensão aumentava. Uma batalha de poder entre o que era certo e o que era necessário. Você está certo. Nós não sabemos, ela disse, sua voz um sussurro de desespero. Mas saiba que se você der um passo mais perto dela, não serei a única a lutar. Antes que pudesse pensar em algo, de repente, tudo pareceu parar. Um tiro disparou e a bala não mirou a direção do caos, mas atingiu o homem encapuzado, fazendo-o cair no chão. A revelação, chocante, se espalhou pela sala, como fogo. Lucas ficou paralisado. Ele reconhecia a arma que disparou. Era uma arma antiga. Uma arma que ele sempre viu nas mãos de sua mãe. Ele olhou para ela, buscando respostas. Mãe, o que você fez? Eu só tive que proteger você, disse ela, o olhar gélido, revelando-se mais forte do que se imaginava. O que você não sabe é que Sofia é uma peça-chave nesse jogo. Um jogo do qual eu também sou parte. O mundo todo vai se tornar mais perigoso. Lucas não acreditava no que estava ouvindo. Como você pôde esconder isso de mim? O que você fez para entrar nessa vida? O que você escondeu? Enquanto ele falava, a expressão de Sofia se contorceu. Lucas, tem mais. A verdade não é apenas eu ser filha de Pedro. Algo mais profundo que você nunca imaginou. Seu pai não é quem você pensa que é. O mundo de Lucas desmoronou instantaneamente. Ela estava dizendo que a linhagem dele não era o que havia acreditado?
O que você quer dizer com isso? Ele se virou para ela tentando entender. Nos olhos de Sofia havia raiva e tristeza. Estou dizendo que ele não é seu verdadeiro pai, Lucas. A conexão entre você e Pedro vai muito além do que você acredita. É muito mais pessoal. Você é um deles. As palavras dela soaram como um trovão. O chão sob seus pés estava desmoronando tão rapidamente que ele mal conseguia se manter em pé. Era como se todos aqueles momentos de sua vida se conectassem de forma trágica e inevitável. E enquanto ele absorvia o peso dessa verdade, Lucas entendeu o verdadeiro significado de tudo, o que estava em jogo e o quanto todos estavam envolvidos. As vozes na sala pareciam de outra dimensão, e nesse momento, tudo estava prestes a mudar de forma irrevogável. O que mais ele não sabia? A verdade poderia ser a catalisadora de uma guerra. E tudo isso o levaria até uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. A balança das verdades havia finalmente se inclinado, e Lucas estava no centro de um furacão. O tiro ecoou, e a visão do homem encapuzado caindo parecia lenta, como um filme em câmera lenta. O mundo ao redor dele estava em caos, mas tudo o que Lucas conseguia ver era o rosto de Sofia, sua expressão repleta de medo e determinação. Eu não sou uma peça de xadrez no jogo do meu pai. Sofia gritou, ou talvez implorou. Lucas olhou para ela, a suavidade de suas palavras quebrando a frieza do momento. Você não entende. Tudo isso é muito mais complicado. Ele queria entender. Queria saber como suas vidas estavam tão entrelaçadas. Sofia, você é importante. Não deixe que eles te destruam. O desespero estava estampado em seu rosto, mas ao mesmo tempo, um peso crescente envolvia seu coração. Aqueles segredos poderiam explodir suas vidas como uma bomba. Samuel, Beatriz, protejam ela! Lucas gritou com todas as suas forças, mas Samuel já tinha entrado em ação, tentando segurar o homem encapuzado que se levantava, enquanto Beatriz lutava contra o outro agressor. O cenário era uma verdadeira batalha, e Lucas não sabia como tudo aquilo terminaria. Você precisa decidir, Lucas. A mãe dele gritou de longe, com um olhar em Sofia. Você está no meio disso. Lembre-se do que eu disse sobre sua verdadeira linhagem. As palavras ressoaram como um eco sombrio e invasor. A revelação estava se construindo em sua mente, e ele se sentia incapaz de encaixar as peças. Era um desafio e tanto. Com Sofia em jogo, ele se sentiu perdido, mas de repente, tudo se clarificou quando ela olhou diretamente em seus olhos. Me ajude, Lucas. Você é mais forte do que pensa. Sua voz era um sussurro em meio ao barulho, mas a determinação em seu olhar a tornava mais intensa. Era como se ela tivesse acendido uma coragem dentro dele, e assim Lucas tomou sua decisão. Ele não poderia permitir que o legado de Pedro, seu suposto pai, o definisse. Ele daria tudo o que tivesse para proteger Sofia, para que a verdade finalmente ressurgisse. Com um passo para frente, ele gritou, soltem a Sofia. Nos olhos de Beatriz, uma faísca de esperança. Samuel e ela se uniram contra os homens ameaçadores. A tensão estava no ar, o choque, o horror, mas também a esperança brotava em meio a tudo isso. Se você quer a verdade, então lute por ela, Lucas. Beatriz exclamou, e seu olhar intenso refletiu a urgência de todos os envolvidos. A luta estava apenas começando. Os sons da polícia se aproximavam e a sirene aumentava. Era hora de encarar a realidade. Cada ser naquele café estava preso em uma trama que tinha precedentes complexos. É isso. Vamos, Sofia. Lucas puxou a mão dela, determinado a ajudá-la a fugir daquele pesadelo. No meio do tumulto, um último grito ecoou. Vocês não podem escapar! A voz de Pedro ressoou pela entrada do café, como um aviso claro e fatal. Mas era tarde demais. Lucas e Sofia, finalmente unidos, estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. Sim, nós podemos. Lucas afirmou com vigor, enquanto puxava Sofia para perto. A luz da verdade estava finalmente se aproximando, e ele não permitiria que seu passado o definisse.
Mais uma vez, tudo mudou. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, cada um tomou seu lugar, cada um com suas verdades, prontos para enfrentar o que estava por vir. Agora, essa história termina aqui, mas você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos